tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania e esta é a TV Ponto Terra, uma TV via web, www.pontoterra.org.br. Uma questão que todos nós temos preocupação é com a gestão municipal ambiental ou com a gestão urbana no nível municipal. Então a gente está sempre trocando esses assuntos sobre os que eles chamam de agenda marrom, né? E hoje nós vamos conversar com uma autoridade no assunto de uma cidade aprazível que todos nós gostamos, todos nós admiramos, mas que também tem as suas dificuldades na área ambiental urbana. Nós vamos conversar com a doutora Janaíne Brandão, que é a procuradora, a promotora de justiça da cidade de Lagoa Santa e é também curadora do meio ambiente da cidade de Lagoa Santa. Janaíne, em primeiro lugar, obrigado por visitar aqui a nossa Ponto Terra. Eu que agradeço o convite, que estou muito feliz de estar aqui, parabéns pelo trabalho. Vamos conversar muito, Janaíne, sobre a questão local, né? Todo mundo que conhece Lagoa Santa sabe das belezas da Lagoa Santa, da lagoa, da questão cárstica, da história do Peter Lund, né? Mas as pessoas também não sabem que, embora seja uma cidade aprazível, aqui na região metropolitana, uma cidade bonita, também tem as suas dificuldades ambientais urbanas, não é isso mesmo? Toda cidade tem, né? A gente passa um momento crítico, acho que a nível mundial, né? Porque, assim, há uma demanda sempre crescente pelo crescimento, né? É o que eu falo, assim, a gente não tem como barrar o crescimento, mas o crescimento gera demandas habitacionais, e essas demandas, por exemplo, habitacionais, geram o quê? A necessidade de intervir na natureza, né? Então, como que a gente faz? A gente não pode bloquear uma cidade de crescer, né? E também a gente teria que pensar na questão da preservação, porque também uma cidade sem preservação, o que vai ser? O que vai ser de nós, né? Sem uma natureza. Então, assim, a natureza faz parte da nossa vida, do nosso contexto. Então, é difícil conciliar esse crescimento, né? Então, você estava falando sobre questão municipal. É que eu falo, nós vivemos no município. O município é a identidade de tudo. Cadê o Estado? O que é o Estado? Nós não sabemos. O que é a União? Nós não sabemos. Mas o município somos nós, né? Então, a gente vive aquela realidade. Então, assim, eu entendo que justamente nesse nível municipal é que as coisas têm que ser apreciadas. E é verdade, né, Janaíne, que no município é que as coisas acontecem, né? É lá que o cidadão vai procurar a promotora, vai procurar o prefeito, vai procurar o vereador. Mas por falar em municípios, antes de chegar em Lagoa Santa, você fez concurso para o Ministério Público Estadual do Estado de Minas Gerais, Procuradoria Geral de Justiça. Sua carreira no Ministério Público começou quando e onde? Começou no ano 2000, aí eu fui para Açuaí, né, foi minha primeira comarca e foi uma experiência muito assim, rica na minha vida. Eu acho que eu cresci muito como pessoa, né, porque eu tive que enfrentar muitos desafios no norte de Minas, muitos preconceitos, né, porque tem preconceito ainda com relação à mulher, né, na carreira do Ministério Público, e lá eu encontrei muito isso. Mas a gente vai vencendo, né, mostrando que a gente tem a acrescentar, né, e que a gente não quer chegar e violar crenças e nem a cultura de ninguém, a gente quer acrescentar. Então, assim, foi uma época de muitos desafios, mas de muito crescimento. Depois de Araçuaí? Eu fui para Santa Maria do Suaçuí, fiquei lá 2 anos também, assim, uma cidade com muitos crimes, uma comarca com muitos crimes, muito homicídio, fiz muitos júris e também foi uma experiência riquíssima, deixei amizades verdadeiras lá. E depois eu fui para Nova Era, fiquei pouco tempo, só 6 meses, mas assim, também gostei demais. E depois fui para Ibirité. Aí foi um desafio atrás de desafio. Por quê? Ibirité está tão pertinho de gente aqui, região metropolitana de Belo Horizonte. Mas tantos problemas sociais, né? Tantos problemas ambientais. E eu falo o seguinte, quando a gente está conseguindo olhar para o meio ambiente, a sociedade está começando a evoluir. Em Ibirité a gente não tinha como olhar para o meio ambiente, porque assim, a questão de criminalidade é tão terrível, né? Então, assim, é um luxo você cuidar do meio ambiente, existindo tanta demanda de sobrevivência ali para ser resolvida, né? Então, ali a gente era só apagar fogo e tentar tornar a vida das pessoas um pouco mais segura, né? Porque quando você não tem justiça, você incentiva a impunidade, né? Então, assim,
aquilo foi um desafio muito grande para mim. Então eu queria mexer com o meio ambiente, eu queria dar atenção, mas não pude o suficiente porque não tinha como. Não sei ainda, porque eu saí de lá tem 7 anos, mas era uma questão assim de apagar os incêndios, do mínimo que a pessoa precisa para sobreviver. Janaína, exatamente o que eu ia te perguntar agora. Quanto tempo você está em Lagoa Santa? Em Lagoa Santa já tem 6 anos, fazer 7. Aí sim, eu fui para um lugar onde que você pode dar o luxo de olhar para o meio ambiente, de focar nisso, de cuidar, ter carinho e aplicar as medidas para salvar mesmo, né? Porque uma sociedade não tem os crimes tão violentos como tinha em Birité, né? Uma sociedade nesse perfil. Então eu sempre digo, eu falo o seguinte, o meio ambiente, as pessoas que cuidam do meio ambiente são pessoas que já passaram por um processo de evolução. Eu penso isso, eu noto muito isso. Então, muito obrigado a você, que eu estou nessa questão há mais de 30 anos, costumo brincar até que eu sou um pré-histórico, tem gente que me chama de dinossauro, então aí eu fico satisfeito com a sua análise aí nesse aspecto. É verdade, eu percebo isso, né? Que a pessoa passou no nível, ela já está saindo do nível do egoísmo, de si, está olhando para o todo, né? Porque é muito mais fácil olhar só para o próprio umbigo, né? Cuidar da própria família, cuidar das próprias coisas, né? Quando você está indo no nível de meio ambiente, você está ultrapassando, você está evoluindo. Eu fico satisfeito com você, mas é exatamente isso, porque nós, por exemplo, presidimos aqui atualmente a ONG Ponto Terra, né, com a maior boa vontade, é uma ONG que não tem participação do governo, não tem a mentalidade empresarial, fazemos isso com muito amor e defendemos uma tese que eu quero chegar em Lagoa Santa, que é a tese do desenvolvimento sustentável. Se tiver que fazer alguma exploração de algum recurso mineral, de algum recurso natural, pode e deve-se fazê-lo, respeitando a legislação ambiental, usando os instrumentos que a engenharia ambiental nos fornece, que o mundo não pode parar, né? O mundo precisa andar, mas precisa andar respeitando a futura geração. Essa é que é a tese, Janaína, do desenvolvimento sustentável, que é a tese que nós da Ponto Terra preconizamos. Claro. Vamos chegar nisso lá em Lagoa Santa também? Vamos, com certeza. A gente está buscando isso sempre, né? Eu falo assim, o radicalismo, ele atrapalha muito as discussões. Então, assim, eu sou muito aberta a ouvir as partes, eu acho que todo mundo tem a dizer e tem as suas verdades, né? Ninguém tem a verdade universal, as verdades são individuais e a gente vai construindo aquilo ali, né? Então, penso assim, uma cidade como Lagoa Santa é um desperdício acabar com essas riquezas naturais para construir prédio, por exemplo, sou contra isso. Né? Mas eu não faço a legislação municipal, né? Então a gente tem que sensibilizar os vereadores para que eles mantenham esse padrão de Lagoa Santa. Se eles liberarem, eu não vou poder fazer nada como Ministério Público, né? Porque a questão do município, em termos de estrutura, ela é votada pelos vereadores. Então a gente vai sensibilizando. Então meu trabalho nessa parte também é um trabalho assim, de comunicação, de relações, de me relacionar e a gente colocar essa questão como um projeto de vida para cada um, né? Porque são muitos interesses, e esses interesses que querem vir, e querem construir. E o próprio processo agora da ampliação do aeroporto de Confins, né, a questão da construção da MG10, essas coisas todas levaram mais movimentação, mais progresso. Não sei se a palavra progresso aí se encaixa tão bem em Lagoa Santa. Lagoa Santa hoje já não é aquela cidade mais do interior, como era até pouco tempo atrás, né? Uma cidade bem perto de Belo Horizonte, tem lá suas consequências positivas e negativas, né? Então a gente precisa também de entender isso e tentar preservar o que for possível. Mas vamos pegar alguns casos assim. Sem querer me imiscuir na Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, eu não posso concordar, Janaína, eu estou nisso há muito tempo para concordar, com a cidade igual a Lagoa Santa não tem uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tem uma diretoria de meio ambiente que é subordinada a outra secretaria. Não quero entrar nos detalhes da Prefeitura, é só questão do prefeito de lá, dos vereadores de lá. Mas a cidade de Lagoa Santa merecia uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Esta é a minha opinião. E a sua? A minha também é que merecia. E tinha, né? Mas aí teve a reforma e eles modificaram. Mas é o que eu falo, né? Isso passou pela Câmara. Então, a Câmara aprovou. Então, tá fora do que eu posso fazer. Assim, a gente tenta sensibilizar, né? E para que isso seja, que retorne ao status que eram, né? Que tinha secretaria, era muito atuante. E nós perdemos isso, tá certo? E foi assim, uma coisa muito tão rápida que a gente, quando assustou, eu já tinha mudado a estrutura, né?
eles têm as razões dele, né? O prefeito anterior teve as razões, eu não vou questionar, mas eu também acho que isso foi uma perda muito grande para a cidade, né? Você está subordinado a uma secretaria, né? Que na verdade, às vezes os interesses eles se confrontam, né? E está subordinada justamente o meio ambiente subordinado a obras. Olha só como às vezes se confrontam os interesses, mas a gente vai tocando, né, e tentando sensibilizar o atual prefeito para que faça essa modificação, que retorne, né? Tomara que o prefeito faça essa modificação, que os vereadores aprovem. Uma cidade importante como Lagoa Santa não pode ficar sem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vou pegar dois assuntos aqui que tem a ver com a Ponto Terra. Em agosto de 2013, nós realizamos um seminário, Janaíne, com muita participação, mais de 200 e tantas pessoas, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei importantíssima, que veio para ficar. Os municípios todos vão ter que resolver sua questão de resíduos sólidos, né? E eu sei que Lagoa Santa hoje parece que deposita o seu lixo lá na distante cidade de Sabará, como é feito também na cidade de Belo Horizonte. Todo o lixo urbano de Belo Horizonte vai para Sabará, afora os resíduos de serviço de saúde, que ainda vão para o antigo aterro na saída da BR-040. A questão dos resíduos sólidos, a questão do lixo urbano da cidade de Lagoa Santa. Olha, isso daí, desde que eu entrei no Ministério Público, é uma luta. Toda comarca é uma luta para isso. Era lixão, licenciamento, era uma confusão. Agora eu acho que a gente está até caminhando, sabe? Caminhando e bem. Caminhando e tudo. Realmente, vai para Sabará, né? Então, eles fazem a coleta do lixo, depois parte em alguns caminhões. Eu não sei exatamente como que é essa estrutura, mas eu sei que vai para... Então, quer dizer, uma coisa toda legalizada, né? Vai para Sabará e é uma coisa que não tem como. Eu falo assim, gente, a terra, eu falo assim, onde que a gente vai parar com tanto lixo? Eu às vezes questiono a vida, eu falo assim, será que a gente está aqui só para produzir lixo? Porque nós produzimos lixo demais. Você... Daniel que está ali, eu que estou aqui, todos nós. A média que a gente estuda, Janaína, é que cada cidadão produz hoje, em média, no Brasil, 1,1, quer dizer, 1,1 kg de resíduo sólido urbano de lixo por dia. Como o Brasil tem 200 milhões de pessoas, basta multiplicar 200 milhões por 1,1 kg de resíduo sólido urbano por dia. Esse é um trabalho reflexivo. Por isso que veio a Lei 12.305, que eu espero, Janaína, que venha ajudar muito essas questões, e vocês do Ministério Público Estadual, você que é promotora de justiça lá, curadora do meio ambiente de Lagoa Santa, vocês vão ter que jogar muito duro com os municípios para que eles cumpram efetivamente a lei federal. Ah, lógico. Né? E assim, mas eu acho que o mais importante, que eu tento também sensibilizar as pessoas, eu falo assim, gente, o meio ambiente começa em casa, né? Então, assim, começa nas nossas atitudes do dia a dia, né? Essa questão do desperdício, essa questão, para que tanta coisa também, tanta produção de lixo, a gente pode segurar isso um pouco, né? Vamos baixar, em vez de vamos ser uma estatística menor? Exatamente, né? Então, assim, eu também, é uma coisa que eu sempre chamei o executivo para conversar, para a gente fazer, assim, essas ações de sensibilizar e com crianças, com adolescentes, porque isso começa na adolescência, começa na infância, né? Meus filhos, eles têm uma visão que eu não tinha na época que eu era criança, de como economizar, de escovar dente, fechar a torneira, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que é mais ampla no meu entendimento, porque a repressão muitas vezes não funciona, a prevenção funciona mais, né? A lei... acontece, a gente tenta aplicar, mas às vezes a justiça, ela demora para poder te dar a resposta, né? Então eu sou mais de buscar uma solução para não chegar no conflito, não chegar na justiça, né? Porque as ações, como a gente tem que fazer uma reforma judiciária também, que é muito importante, para acabar com essa série de recursos que tem, que se permite um processo de 10 anos, por exemplo, né? E com isso se permite a impunidade e essas atitudes contrárias às leis e ao meio ambiente, tá certo? Porque se você não consegue uma liminar numa ação civil pública, por exemplo, Ministério Público ajuiza uma ação civil pública, se a gente não consegue uma liminar, acabou. Quanto tempo nós vamos demorar para conseguir aquele objetivo da ação? Não é pouco tempo mesmo, eu ajuizei uma ação que eu, assim, tenho um xodó por ela.
em relação à Gruta da Lapinha. Conta essa para nós, que interessante. É, essa ação é muito linda. Ecologia e Cidadania tem essa oportunidade de informar para todas as pessoas questões que acontecem aqui ou colar. Essa questão da Gruta da Lapinha. Conta para nós aí, Janaína, por Uma ação favor. muito linda, porque assim, o Estado fez um convênio com o município e ele está explorando a Gruta da Lapinha, construiu o Museu Peter Lund. E o que acontece, assim, isso no meu ponto de vista, né, porque eu coloquei judicialmente, então eu não posso questionar, né, se isso é correto ou não, está nas mãos da justiça. Mas o que eu questiono? Construiu aquele museu. E num primeiro momento eu fui ali imaginando ver, assim, os animais montados, ver algo, né? Então quando eu cheguei lá eu vi ossinhos, assim, aquilo para mim não me deu o impacto que eu esperava. Então, assim, o museu é maravilhoso, arquitetonicamente. Então, no meu ponto de vista ali, tem umas coisas muito bonitas, umas plotagens muito bonitas. No meu ponto de vista, aquilo ali é uma obra arquitetônica. E agora, estavam condicionando a visitação da gruta a entrar pelo museu. Então, está dizendo assim, se for visitar um museu só, é R$10, mas se for visitar um museu e gruta, 15, fazendo os pacotes. Então, assim, eu, como promotor também do consumidor, entendi que não poderia forçar a visitar o museu. Quem quer ir à gruta tem que ir à gruta e visitar a gruta. E eu entendi esse preço muito caro. E essa tem uma expressão interessante que fala que é operação casada, né? Então, para visitar a Gruta da Lapinha, tem que visitar o museu, aí paga mais caro, qualquer coisa assim. Aí, assim, e a pessoa tinha que entrar. Não tinha, a pessoa é obrigada a entrar no museu para poder. Ela tem que entrar no museu para ir para a gruta. Então, eu entrei com essa ação para evitar isso, que a pessoa quisesse só ir para a gruta e pagar um preço mais barato, até para cobrir só o custo operacional ali. Porque eu também, num primeiro momento, sou contra cobrar para visitar os nossos monumentos. Você cobra o custo operacional que há, de limpeza, de iluminação, né? Entendi que R$10 estava um preço justo. E eles fecharam a praça, tem uma praça ali da Gruta da Lapinha, e fecharam a praça com uma grade, justamente para conduzir as pessoas ao museu. Pedi para retirar essa grade, porque praça você não pode fechar, a praça é bem de... Praça pública. E grade é um negócio que agride a gente, agride o ser humano, né? Agride a visão, né? No fim do mês de novembro, nós vamos realizar, no dia 28 de novembro, você pode participar, entrar no site da Ponto Terra, www.pontoterra.org.br, uma questão muito importante, embora um pouco antiga na questão ambiental, mas que precisa agora ser remodelada, precisa ser atualizada, que é a questão do licenciamento ambiental. Seja a questão federal, seja a questão estadual, mas seja também, principalmente, a questão municipal. Eu sei que em Lagoa Santa tem informação, lá tem o CODEMA. O CODEMA tem um certo poder deliberativo, né? E quais são as informações que você tem sobre essa questão do licenciamento ambiental nas causas ambientais de Lagoa Santa? Olha, até que não chegam demandas negativas nesse sentido, não. Menos mal. Ao contrário, é um órgão muito atuante. Não se tem assim, notícia de intervenções de forma a burlar, né, o intuito do licenciamento. Isso aí, quanto a isso, Lagoa Santa não tem problema. Graças a Deus, é uma coisa que não tem, com relação ao CODEMA de lá, não tem mesmo. Eu só quero lembrar que, na verdade, o licenciamento ambiental que o CODEMA de Lagoa Santa dá é aqueles que a gente chama de classe 1, classe 2, que são aqueles de menor impacto ambiental. Classe 3, 4, 5, 6, quem dá é o Estado de Minas Gerais. Esse é o assunto que nós vamos debater lá no dia 28 de novembro, no Auditório Fênix da Universidade FUMEC. Para terminar o nosso papo, nós não podemos conversar sobre Lagoa Santa e não falar da Lagoa Central, que dá o nome à cidade, a situação atual da Lagoa. Quem passa lá, como eu que vai visitar, passa lá, vê a coisa bonita, né? Cuidada pelo menos as margens ali, mas a gente não vê a qualidade, a quantidade de água, nessas coisas todas. Olha, a Lagoa tem uma série de questões, assim, a gente tenta todas as formas resolver. E assim, é que eu falo, a gente tem que começar, né? Começar a fazer. Porque assim, grupos de questionamento existem vários lá em Lagoa, mas a gente tem que começar a fazer. Então a questão da água, se questiona, ainda não tem um estudo para dizer a qualidade, mas assim, se questiona se os peixes ali podem ser consumidos ou não, né? Existem pessoas pescando. O Ministério Público tem muitas demandas em relação à Lagoa. Como é que eu te falei? Demandas que estão ali, ó. Tem demandas, por exemplo, assim, que nós já vencemos. Tem uma quadra lá que foi construída pela Aeronáutica. Essa quadra tem que ser tirada, já tem essa ação.
para ser tirada, ainda não foi. Então, assim, essa ação que já tem muitos anos que estava tramitando e o Ministério Público venceu para tirar, porque não pode fazer interferência, né, nas margens da lagoa. E atualmente estão sendo feitas obras de revitalização pela uma contraprestação do Hotel Promenade e no valor de 1.600.000, as obras estão sendo feitas de revitalização, inclusive com plantio de árvores e melhorando o passeio e também para segurar partes da lagoa que estão cedendo, né, com a erosão, porque a lagoa, assim, ela bate embaixo assim e causa uma erosão e com isso vão caindo, né, a terra, vão caindo árvores. Mas aí uma coisa positiva para a lagoa, eu tenho certeza absoluta que a lagoa vai agradecer essas obras aí. Ah, com certeza, esse aí eu fico com um entusiasmo muito grande, sabe, de poder. Agora nós temos também uma questão que se debate, você tem que diminuir o tamanho da vazão ou com relação a isso. Então, assim, são coisas que a gente vai trabalhando ao longo da carreira. Assim, acho que é matar um leão por dia. Mas, assim, é uma coisa que eu também sou apaixonada com a lagoa. Eu acho que aquilo ali não pode se perder jamais, né? E é um cartão postal de Lagoa Santa e eu acho dessa região toda. E nós queremos, sabe, ver Lagoa Santa também inserida num contexto turístico, porque eu acho que se perde muito com isso lá, né? Lagoa Santa precisa de atrair turistas, porque o turismo é uma indústria limpa, né? Vamos dizer assim, sim, quem vai para lá, que um turista que ele vai conhecer um monumento natural, ele não vai para depredar, né? Ele vai tirar foto, ele vai para ajudar, para acrescentar. O turismo tem essa vantagem, tanto que as cidades assim turísticas que a gente vê, elas preservam exatamente isso, né? Você vai lá em Araxá, você não vê ninguém jogando lixo lá nas fontes, não é nada disso, né? Então, a gente tem que chamar Lagoa Santa para esse contexto que ainda não tem, né? Porque acho que Lagoa Santa não tem muita a identidade do povo. A gente precisa chamar o povo. A cidade passa por uma transformação, Janaína, que eu sou política há muitos anos e conheço Lagoa Santa. É uma cidade muito do interior, uma cidade interiorana, alguma coisa inclusive na área rural, e agora com essa questão do aeroporto de Confins, a cidade de Belo Horizonte, a aproximação das duas cidades, que alguns chamam de conurbação. Então a cidade mudou de postura e as pessoas precisam também mudar de postura. Eu quero dar um depoimento público com todas as dificuldades, porque não é fácil trabalhar com a questão ambiental. As pessoas às vezes não entendem, tem radicais de um lado, radicais do outro, mas a doutora Janaíne Brandão conseguiu duas coisas interessantes. Ano passado ela recebeu o título de cidadã honorária de Lagoa Santa e este ano, 2013, recebeu também a homenagem da Câmara Municipal à medalha Peter Lund. Se ela recebeu essas duas coisas, significa que ela tem um bom relacionamento com o poder constituído da cidade de Lagoa Santa. Mas eu preciso terminar esse programa com uma pergunta interessante e muito importante que as pessoas precisam refletir. Eu tenho algumas amizades em diversas cidades, inclusive Lagoa Santa, que me falaram que tem lá um condomínio horizontal, que eu não, na verdade, não conheço, Condados da Lagoa, e que é um espetáculo em termos de preservação ambiental. Como última notícia, como última pergunta, fala para nós do Condados da Lagoa no aspecto ambiental, por favor. Condados da Lagoa é maravilhoso. Tem uma lagoa lá dentro, que é uma coisa de louco. Essa lagoa dá para nadar, né? E assim, é um paraíso lá. Em termos assim, ambientais, eu nunca vi uma coisa daquela. E também eu falo muito assim, a questão das pessoas que têm amor e preservam, né? Você não vê ninguém arrancando galho, você não vê ninguém escrevendo nas árvores, né? Que eu tenho uma coisa assim, que eu não posso ver uma árvore escrita que eu fico indignada, porque a árvore sente dor, né? Sei lá, no padrão dela de vibracional, né? Então você não vê ninguém escrevendo te amo na árvore, essas coisas, que não é um lugar para escrever declaração de amor. Então lá assim, você vê que a preservação, assim, como que a gente consegue unir isso, conviver o ser humano com a natureza em total harmonia, né? Lá é uma paz. As pessoas poderiam visitar para ver. Eu sou apaixonada com Condados da Lagoa. E é bom que se lembre que Condados da Lagoa foi feito em 76, 77, né? Que antecede muita coisa da legislação ambiental que tem muito a ver então com o comportamento das pessoas. Isso que a doutora Janaíne Brandão fala aqui para a gente é importante. A árvore é um ser vivo, né? É um indivíduo arbóreo, né? Eu não sei se ele é senciente ou não, isso é outra questão, nós vamos discutir agora. Janaíne Brandão, parabéns pelo seu trabalho lá, que a gente sabe que não é fácil, né? Vamos ajudar a preservar. Parabéns também pelo seu trabalho, continue quebrando paradigmas, né? Isso é muito bonito. Né? Muito obrigado. E a você também, telespectadora, você internauta também, muito obrigado pela sua audiência, fique sempre conosco,
programa Ecologia e Cidadania TV.terra.